Olá, meus irmãos amados, quem fala aqui é o Ricardo, discípulo de Yahushua. Estou gravando o primeiro vídeo do canal Caminho da Vida, onde eu apareço aqui para conversar com vocês diretamente, tá? Eu vou procurar contar a minha história hoje nesse vídeo, tá? Vou falar um pouco sobre mim, vou dar o meu testemunho da minha fé com o Criador e com Yahushua. E eu espero que isso possa ajudar vocês também a buscarem o seu caminho, viu? Esse canal não foi criado com o objetivo de lucrar, de ganhar dinheiro, de ganhar seguidores para honra, para glória própria. É um canal que foi feito para a gente compartilhar assuntos do Criador, para a gente poder congregar, mesmo que seja através da internet, né, pessoal? A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. E a internet é uma delas, tá? A gente pode estar fazendo coisas maravilhosas, como também pode ser utilizado para o mal a internet, né? Muitas pessoas estão usando aí para disseminar tudo que é tipo de porcaria, mas a gente vai tentar fazer a nossa parte aqui para compartilhar uma palavra do nosso Criador, Yahuwah. Então sejam muito bem-vindos, tá? Esse vídeo é uma boas-vindas para vocês e que nós possamos trilhar esse caminho de Yahushua juntos, tá? Na fé e no espírito, na Ruach HaKodesh. Assim, pessoal, eu tenho uma história, todo mundo tem a sua, né? Um momento de conversão, um momento em que foi tocado pelo espírito, pela Ruach HaKodesh, um momento que aceitou Yahushua como seu único e suficiente salvador, seja dentro de uma denominação evangélica, de um templo, ou de uma igreja, da igreja católica, presbiteriana, protestante, espírita, seja da maneira como foi, mas você, se está aqui hoje, teve uma história, teve um momento em que você decidiu acreditar nas palavras do livro. E comigo foi o seguinte, eu com 9 anos, 10 anos de idade, eu recebi na minha escola, isso foi em 1997, este livrinho azul. Tá? Este livrinho azul aqui, ele tem palavras doces como mel, mas depois de comer ele, você vai sentir um gosto amargo. Porque a verdade de Yahushua, ela é doce como mel, mas ela também é amarga. Porque essa é a verdade. Ela não tá aí para agradar as pessoas. Ela não tá aí só para afagar. Ela traz também uma exortação. Ela traz também um direcionamento para a vida. Então eu com 10 anos de idade, 1997, talvez seja difícil de ver aqui, pessoal. Vou tentar aproximar. Luiz Ricardo, 20 de novembro de 97. Foi quando eu recebi este livro. E a minha família era católica, mas não praticava a fé. Eu comecei a ler a Bíblia sozinho. Comecei a ler ali em Mateus. E a minha mãe se maravilhou. Nossa, tá lendo a Bíblia? E eu sim, tô lendo a Bíblia e achei muito interessante. E logo eu fui atraído também pelo Apocalipse. Na escola, lá por essa época, 97 ou 98, eu já comecei a teorizar. Já comecei a pensar, nossa, o Apocalipse, 666. Comecei a buscar, no meu entendimento de criança, explicações para o que estava acontecendo no mundo e o que poderia acontecer em breve. Eu já entendia que o tempo do fim era próximo. E comecei a falar para os meus colegas, olha só que coisa, para os meus coleguinhas. Não me lembro qual série exatamente eu estava com essa idade, mas era uma das primeiras ali. E eu comecei a falar e pregar e anotar no quadro. 1999, pode ser que aconteça o Apocalipse. Porque se você inverter os números vai dar 666. Lógico que não tinha fundamento, era uma coisa de criança. Mas eu já tinha a expectativa de que o tempo do fim era próximo. Depois disso, eu continuei lendo a Bíblia de maneira solitária. E quando tinha a chance, eu entrava dentro de um templo, igreja católica mesmo. Durante o dia, quando não tinha ninguém, sabe, o templo vazio, eu entrava lá para meditar no silêncio e falar com Deus. Eu fazia a minha parte, o que eu achava que era certo. Passou o tempo,
Depois os meus pais vieram morar em Alvorada, onde eu resido hoje. Eu fiz todos os ritos católicos ali, a catequese, a crisma. Só que chegou um momento que eu discutia muito com os professores, com as tias lá da crisma, né, que ensinavam a Bíblia, e dizia que algumas coisas eu não concordava, que eram diferentes, que não podiam ser daquela forma. Aí elas diziam que eu não podia interpretar a palavra de Deus sem a ajuda de um padre, sem a ajuda de um teólogo, alguém que pudesse me orientar. Eu achava tudo aquilo estranho, então eu acabei me afastando depois da Igreja Católica. Mas já nessa época, eu tinha uns 12 anos, quando tocavam músicas pro Criador dentro das igrejas católicas, nas missas, eu sentia um arrepio. Olha, cara, no corpo inteiro um arrepio, e uma coisa muito boa e uma vontade de chorar. E ali, com certeza, é o espírito Aruach HaKodesh atuando direto no coração daquelas pessoas que creem. Porque não importa se você está num templo católico, ou se é um templo presbiteriano, protestante, neopentecostal, o espírito Aruach HaKodesh, ele vai te alcançar, ele vai chegar no seu coração e ele vai te tocar de alguma forma. Foi isso que aconteceu comigo, eu sentia aquela presença. O tempo passou, mas eu fui me afastando da Igreja Católica porque eu queria buscar mais conhecimento que tinha a ver com o livrinho. Mas também eu caí em muitas coisas erradas, muitas ciladas, tá? Como todo mundo. Então eu comecei a ler Livro dos Espíritos, comecei a ler o Evangelho segundo Allan Kardec, um monte de porcarias aí que nós sabemos hoje que não levam para salvação, muito pelo contrário, afastam da verdadeira fonte de Yahushua, tá? E negam o sacrifício dele na cruz, negam a ressurreição, querem colocar a reencarnação no lugar. Hoje eu sei que isso é totalmente nefasto e que nos afasta do caminho da vida, mas na época eu acabei indo por esse pensamento, comecei a estudar também essas outras religiões. E chegou um momento que eu pensei, nossa, então se eu concordo tanto, eu sou espírita. Felizmente eu conheci um amigo, isso com 15 anos de idade, que me disse não, o espiritismo ele é um engano, é ensino de demônios. E me ensinou muitas coisas da Bíblia e começou a resgatar a fé mais genuína, mais próxima da palavra de Yahushua. Esse amigo, o nome dele era Marcelo, era uma pessoa super humilde. Ele catava latinhas para sobreviver, tá? Ele catava sucata e ele começou a fazer vários discípulos na cidade. Vários amigos nossos começaram a se reunir na frente da casa dele, na esquina próximo da minha casa, para conversar sobre o quê? Drogas? Não, sobre a palavra de Yahushua. Olha só que interessante, longe de templos. Ele nos ensinou muitas coisas sobre o Novo Testamento, sobre o Antigo Testamento, sobre o arrebatamento, sobre o final dos tempos, sobre Apocalipse, sobre conspiração. E a gente adquiriu assim uma base sólida na fé muito forte, apesar de não ser dentro de uma religião tradicional, de um templo. E a interpretação começou a aparecer para mim. Quando eu lia Apocalipse, vinha com o espírito do Criador, Aruach HaKodesh, também a interpretação do que aquilo queria dizer. E era algo inequívoco. Sabe, quando é do Criador, a gente vê que não existe contestação, porque as outras interpretações elas não fecham, elas começam a não dar certo. Você percebe que tem alguma coisa errada ali. E eu fui batizado novamente nas águas, mas aí foi numa piscina, nos fundos da casa dessa pessoa. Foi uma coisa bem discípulo mesmo, bem de andarilho, sabe? De buscador da verdade, não era de templo. Mas isso foi muito bom, foi muito significativo pra mim. E eu aprendi muito, sabe? Isso foi, assim, transformou a minha vida a partir dali. Tá, pessoal? Esse foi um dos contatos mais impressionantes pra mim na fé. E vai continuar sendo. Eu sempre vou lembrar do Marcelo, vou lembrar dos ensinamentos que ele transmitiu com muito carinho. Apesar de essa pessoa ter alguns problemas, assim, talvez uma esquizofrenia, ele via coisas demais, ele era muito sensível. E ele acabou se desviando desse caminho hoje. Eu não sei como que tá ele. Ele sumiu
do Rio Grande do Sul, tá morando em outro estado e a gente não tem mais contato com essa pessoa. Mas o fato é o seguinte, passou o tempo e depois, quando eu tinha 20 anos, mais ou menos nessa idade, tá? Eu conheci o Ministério do Reino. Fui convidado por um amigo, um grande amigo meu chamado Tiago, para cantar em uma banda, um ministério de louvor. Eu seria backing vocal dessa banda chamada AXA e a gente faria de tudo pelo reino. A gente levaria a palavra na sua raiz. A gente buscaria retornar à igreja primitiva, o mais pura possível. Essa era a promessa quando eu entrei lá. Era um ministério familiar, pequeno, com poucas pessoas, e eu vivi experiências maravilhosas lá dentro, tá? Nós tínhamos um lugar que era alugado, um salão de festas, onde a gente fazia os ensaios, fazia alguns jantares e também palestras e estudos bíblicos com instrução para as pessoas, para que elas pudessem aprender mais sobre o nosso Criador, sobre Yahushua. E eu vivi coisas lá espirituais, tá? Certa vez, o Thiago, esse meu amigo, ele preparou uma palestra. Era bem naquela época que tinha um canal Verdade Oculta do Rubens, lá por 2010, sabe? 2009, 2010. A internet era um ambiente bem mais livre nessa época. A gente podia falar o que a gente quisesse. Não tinha essas proibições. Hoje a gente tem que falar com parábolas, tem que ser tudo codificado. E mesmo assim o YouTube vai lá e dá um strike, derruba o canal. Mas naquela época a gente podia falar de tudo, pesquisar, era uma maravilha para quem quisesse aprender sobre conspiração. E foi o que eu fiz, eu mergulhei em todos esses assuntos. Eu estudava meio que obcecado. E esse meu amigo Thiago preparou uma palestra, eram coisas realmente assim, olha, muito fortes para as pessoas que não tinham contato com esse tipo de verdade. Tá? Era para assistir a palestra e sair de lá eletrocutado, energizado. Ele me mostrou um convite que ele tinha feito com muito carinho, um convite especial para cada um dos membros daquela comunidade. E ele me disse, tá vendo isso aqui, Ricardo? Tá vendo ao redor dessa carta, essa energia? Ele me disse isso e quando eu peguei aquela carta e olhei, eu vi uma energia translúcida, verde, ao redor de toda a carta. Aquilo era uma unção, uma energia que vinha diretamente do espírito, da Ruach HaKodesh. Estava impregnada na carta. Ou seja, estava sendo transmitido ali muita fé, muito amor. Era sinal de que aquilo era algo verdadeiro. Em outra ocasião, a gente estava tocando com a banda AXA. E no meio de uma música, gente, eu juro pra vocês, e eu não tenho por que mentir, tá, essas coisas. Eu não tô gravando esse vídeo pra me vangloriar de maneira nenhuma, tá? Eu sou um pecador como qualquer outro. Eu sou uma pessoa que tá buscando o caminho de Yahushua, assim como você. Todos nós temos os nossos erros, tá? Então assim, olha, eu tenho muito temor do Criador, de Yahushua, de falar alguma bobagem, tá? Eu não quero passar nenhuma ideia errada, me vangloriar, mas eu vou contar essa experiência que eu tive junto com o Thiago lá. No meio da música, pessoal, entrou um solo de guitarra impossível de ser gerado por algum instrumento ali presente, porque ninguém estava tocando guitarra. Era um solo rasgante, estilo Zakk Wylde. O pessoal que é do rock vai saber de quem eu tô falando, sabe? Mas foi assim, tipo, 2 segundos. No mesmo instante eu olhei pro Thiago, a gente se entreolhou e a gente ficou assim, abismado, cara. Como que podia, se ninguém tava tocando guitarra, um solo na mesma harmonia, fazendo uma melodia junto, tocando. Em seguida, vozes começaram a cantar junto com o coral. Eu era backing vocal, né? E a gente estava cantando uma música que dizia Santo, Santo é o Senhor. E vozes de todo lugar ao redor começaram a cantar junto. E a entoar Santo, Santo. Eu e ele, a gente se olhou. Mas muitos ali, o pessoal da banda, não percebeu o que estava acontecendo. Um milagre diante de nós. Presenciei também libertações e tudo mais. Mas isso por quê? Era uma comunidade pequena, familiar, as pessoas tinham sinceridade no coração, então estava realmente fluindo ali o espírito, a Ruach HaKodesh. Mas por uma série de erros das pessoas, né,
a comunidade acabou se perdendo, acabou caindo também da graça. E o casal que era líder dessa banda e do ministério se separaram. E não só eles, todos se separaram da banda. Foi muito triste, gente. Foi uma coisa assim, um juízo do Criador sobre todos nós. Todo mundo ali se deu mal. Eu tinha um casamento na época, fui traído, foi um casamento tóxico, abusivo. Acabei me separando de uma maneira trágica, passei muito mal. E depois daquilo eu enfrentei um deserto durante muitos anos, gente. Eu me desviei do caminho e eu fiz muitas coisas erradas, sabe? Eu fiz muitas coisas erradas. Eu parei de crer, parei de buscar na palavra. Comecei a só me interessar assim, olha, já que eu perdi a esposa, eu era um cara fiel, nunca tinha traído ela. Fui traído de uma maneira triste, fui tratado de uma maneira ruim. Então comecei a procurar outras mulheres, sabe? Comecei a abusar de prostituição, de coisas erradas. Assim, eu não tenho por que mentir pra vocês. Mas tudo tem o seu tempo. E depois de sofrer muito e ver que eu tava andando no caminho errado, parecido com a história do filho pródigo, né? Que a Bíblia diz. Depois de eu sofrer, ver que eu não era nada, aí o Criador mandou uma pessoa maravilhosa no meu caminho. Vão fazer 6 anos que a gente tá junto. E ao total que a gente se conhece, já fazem 9 anos. Mas é uma pessoa assim, abençoada pelo Criador, que tem os mesmos valores, o mesmo pensamento que eu. E assim, é o maior presente que o Criador poderia me dar até hoje, porque ela tá junto, trilhando o mesmo caminho. Uma pessoa sensacional, viu? E salvou o meu espírito, assim, a minha alma, né? Que já tava triste, já tava acabada, já tava sem uma direção. E eu comecei a resgatar a fé, eu comecei a ler novamente, eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a me perguntar novamente qual é o caminho, qual é a missão, qual é o propósito que o nosso Criador tem pra mim. Quem me conhece sabe que eu sou músico, sou compositor, né? Muitos projetos eu tentei fazer e eles não tiveram grande alcance, porque as pessoas do mundo hoje elas querem outra coisa, né? Elas querem diversão e não é exatamente a proposta que eu tinha musical. Eu estudei jornalismo também e lá na faculdade eu descobri que o nosso mundo, eu já sabia, né? Mas eu confirmei que o nosso mundo é um mundo de mentiras. Que tudo é direcionado pelas elites, tudo é feito pelo dinheiro. O ser humano em si, ele vale muito pouco, tá? Então assim, olha, mas mesmo sendo jornalista, sendo músico, fazendo as coisas, eu sentia falta aí da direção do Pai, do meu propósito. Então comecei a buscar novamente, comecei a orar novamente e comecei a ter sinais do Criador. E ele me ordenou que começasse esse canal. Ele apareceu para mim em um sonho, uma voz veio e disse: levanta e vê, tem um anjo no teu quarto. Eu olhei, fora do corpo, arrebatado, mas não consegui enxergar o que tinha no quarto. Ah, pessoal, essas experiências que eu tô contando aqui são muito íntimas, não tenho por que mentir. Não consegui enxergar e tive medo. Então na outra noite, o que aconteceu? Eu fui arrebatado novamente e eu consegui levitar e andar pelo meu quarto. Mas era um lugar totalmente diferente. Era um quarto de uma dimensão paralela. Eu não sei onde eu tava. Mas quando eu voltei e olhei na cama, eu não vi a mim mesmo deitado no meu corpo, que nem muitos dizem. Eu vi um homem velho, um ancião de terra vermelha, de pele, né? Pele cor de terra vermelha. Como se fosse um israelita, como se fosse Abraão, vestido com roupas sacerdotais, de época, assim. E ele olhou pra mim com um olhar tenro, um olhar, sabe, amoroso, e me mandou um beijo, cara, um beijo santo, assim. Cara, que estranho, sou eu deitado ali, me mandando um beijo, mas que sonho maluco esse? Que visão foi essa? Mas quem tem a Ruach HaKodesh, quem tem o Espírito do Criador, percebe, né, que isso é um chamado para buscar
as origens, o primeiro amor, buscar a igreja primitiva, as nossas origens dos nossos ancestrais israelitas, os verdadeiros, não os falsos que estão aí na sinagoga de Satanás, mas buscar a fé e o amor verdadeiros. O ósculo santo, esse beijo, que pode ser na testa, pode ser no rosto, a igreja primitiva praticava, Paulo cumprimentava assim também os seus irmãos. É um sinal de respeito, é um sinal de amor cristão. E a mensagem é bem clara, foi bem clara. Negue a si mesmo. Você não é o Ricardo, simplesmente. Você está em um outro espírito que já existe há muito mais tempo, que é ancestral. E não estou falando de reencarnação, viu, pessoal? Estou falando do espírito do Criador que age através das eras, através dos nossos antepassados e chega a nós até hoje. Porque um dia nós vamos voltar a morar com o Eterno, nós vamos voltar a morar com Yahuwah. Nós já saímos de lá. Nós temos uma origem celestial. Essa é a grande mensagem. E o Evangelho, vocês sabem o que significa a palavra Evangelho? Significa vitória. A vitória. Mas é quando um soldado anunciava a seu chefe, ao seu superior, uma vitória de combate. A vitória na guerra. E a vitória do nosso Messias Yahushua sobre a morte e sobre o jugo da lei. A maldição para aquelas pessoas que não conseguem cumprir mais de 600 mitzvot, mais 600 diretrizes que sozinhos nós não somos capazes de conseguir cumprir. Mas Yahushua, na cruz, ele conseguiu aquilo que era impossível por nós e levou o jugo do pecado e acabou com a morte e nos deu a vida eterna. É isso, pessoal. Esse foi o meu testemunho, a minha história, um pouquinho, né, um pedacinho da minha vida. Espero que sirva para edificar e fortalecer a cada um de vocês. Um grande abraço, Shalom Adonai, e que o Eterno Yahuwah esteja com cada um de vocês. Amém.